e se encontra no Salmo 2. Salmo 2. Salmo de número 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: Estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: Você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, e a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro, e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a divergência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Amém. Que o Senhor, na sua bondade, na sua compaixão e misericórdia, confirme a oração da nossa irmã Raquel nas nossas vidas, e que possamos ser edificados por meio da sua palavra. Amados irmãos, domingo passado, nós celebramos e participamos aqui da ceia do Senhor. E todos nós sabemos que a ceia é a lembrança da morte de Jesus na cruz. A ceia nos alimenta e nos fortalece espiritualmente, porque ela nos faz lembrar do grande sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo, por causa do meu e do seu pecado. Como ele foi castigado e desamparado pelo seu Pai, como ele suportou sozinho as dores e derrotas, as dores e temores do inferno na sua carne. E hoje nós podemos dizer que é uma imensa alegria saber que o nosso Salvador morreu por nós e nos deu vida. Isto faz parte do plano de Deus. Neste salmo podemos ver o reinado do Messias prometido e seu trabalho. Também podemos ver a oposição que ele sofreu aqui na terra por causa do seu reino e seu domínio. É sobre isto que eu irei pregar nessa noite. E eu quero trazer essa mensagem sobre o tema: o reinado soberano do ungido de Deus. E vamos abordar esse tema em 3 pontos. Primeiro, a conspiração dos reis da terra contra o ungido de Deus. A reação do Senhor para com os reis da terra e a resposta graciosa do Senhor aos reis da terra. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar nessa noite é a conspiração dos reis da terra contra o ungido de Deus. A conspiração dos reis da terra contra o ungido de Deus, e nós vemos isso nos versos 1 a 3 do Salmo que nós lemos, que diz: Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Irmãos, desde a queda do homem no pecado, há uma constante luta entre a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da serpente, que são os ímpios, luta contra o reino de Deus
e seu ungido, que é a semente da mulher. Há uma inimizade imensa entre esses dois grupos. Após a queda do homem no pecado, nós vemos logo em seguida a inimizade na história de Caim e Abel. A semente da serpente, Caim, assassinou a serpente da mulher, Abel, seu próprio irmão. E o que nós vemos em seguida é uma crescente inimizade contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Nós vemos também isto na história da Torre de Babel. Os servos de Satanás tentando firmar o seu reino de maldade aqui na terra, desobedecendo o mandato de Deus de se espalhar e povoar a terra. Em vez de cumprir este mandato, essa ordem de Deus, eles se unem e dizem, lá em Gênesis capítulo 11, verso 4, dizem assim: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Arrogantemente, a semente da serpente despreza a ordem de Deus. Arrogantemente, tenta construir para si um reino em que Satanás possa reinar e não o Senhor. Arrogantemente se levanta contra o Senhor e seu reino. Querem construir um reino de iniquidade, um reino de perversidade, onde reina a maldade humana, onde o homem é centro de tudo, onde o homem não se submete a ninguém, onde o homem quer ser senhor. Por isso, os servos de Satanás tentam romper, acabar com o domínio do Senhor sobre toda a terra. Tentam fazer desaparecer o reino do Senhor por meio de um reino de pecados. Essa é a história que sempre vem se repetindo, irmãos, desde a queda do homem lá no Jardim do Éden. Essa é a batalha que sempre vem aumentando a cada dia. Dia por dia, nós vemos a maldade aumentando no mundo. E vemos os países querendo fazer as suas próprias políticas, mas sem querer se submeter à vontade e o senhorio de Deus. Podemos ver isso através dessa guerra que está acontecendo agora entre Estados Unidos, Irã e Israel, onde não só eles, mas outros países estão sendo envolvidos pela cobiça, pela ganância de poder, de liderança. Mas nós não precisamos nem ir e parar, ir em outros países, ou parar para ver notícias internacionais. Basta nós olharmos para os nossos governantes, da forma que estão atuando no nosso país. E o verso 1 então pergunta: por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? O texto aqui diz que os gentios se enfurecem e as nações imaginam coisas inúteis. Quem são essas pessoas? E por que se enfurecem e por que imaginam coisas inúteis? Essas pessoas, irmãos, são os ímpios, com certeza. São as pessoas que não querem se submeter ao senhorio ou ao governo soberano de Deus. Essas pessoas detestam o governo de Deus. É o que nós podemos ver dia a dia. Essa é a nossa realidade. As pessoas lutando contra Deus e contra o seu governo. Não querem o crescimento do reino de Deus. E esses ímpios que nós falamos aqui, podem ser tantos os que estão aí no mundo chamado de pagãos, como muitos que se dizem estar em aliança com Deus na igreja, mas não lhe obedecem. Este salmo mostra como Davi estava se sentindo como o ungido de Deus. Aquele que foi ungido pelo Senhor para governar o seu povo amado, para ser representante de Deus aqui na terra, com a sua maneira de governar e julgar. Porém, desde o início de seu reinado,
Davi sofreu bastante para ser um rei, conforme a vontade de Deus. Nem todos aprovaram a maneira justa de governar de Davi, pois esta maneira justa de governar faz com que o reino de Deus cresça no mundo. E por causa disso, os reis se enfurecem e imaginam coisas inúteis contra ele. Podemos ver como Davi sofreu uma tremenda oposição da parte do rei Saul, até mesmo antes de ser coroado. Saul não queria que Davi reinasse, então fez o quê? Se colocou contra Davi. Davi havia sido ungido por Samuel para ser o rei, para guiar o seu povo no caminho do Senhor. Mas Saul, como um ímpio que era, desprezou o seu ofício e aliança. Com isso foi rejeitado pelo Senhor, pois ele não gosta da ideia de um rei que vai reinar conforme a vontade de Deus. Quando lutava contra Davi, que havia sido ungido e escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Deus, ele estava lutando ao mesmo tempo contra o próprio Deus. Saul e os seus súditos, eles estavam lutando contra o reino de Deus. Saul e seus súditos eram ímpios, pessoas que desprezam a aliança de Deus por querer viver em pecado. Então ele se levanta contra o próprio Deus. O verso 2 diz o quê? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e o seu ungido. Os reis da terra agora se juntam e formam uma aliança. Olha que interessante, irmãos. Aqueles que eram inimigos entre si, agora se unem contra Deus. Eles reúnem os seus exércitos para a batalha. E eles planejam tudo detalhadamente. Eles não estão apenas com ódio em seus corações. Eles não estão apenas pensando baixinho, resmungando consigo mesmos. Eles se colocam em posição de batalha. Eles querem acabar a qualquer custo com o reino do ungido de Deus. Eles então estão tramando maldade. E contra quem é essa trama satânica? Contra quem é essa trama de toda essa maldade? O texto deixa muito claro. Diz: contra o Senhor e contra o seu ungido. Não é contra um vizinho, contra uma nação vizinha que está em guerra com eles, não. Não é contra um país que é uma potência mundial e que quer governar o mundo, não, não é esse. A oposição deles não é contra isso. Esta agressividade é contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles declaram guerra contra o Senhor e contra o seu ungido. O ódio reina em seus corações. E eles gritam a uma só voz: vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. É isso que diz o verso 3. O que os reis da terra querem dizer com isto, irmãos? O que é que eles queriam dizer? Vamos quebrar essas correntes, vamos nos libertar. O que eles querem dizer é que eles querem se libertar do governo de Deus. Eles não querem mais que o Senhor governe suas vidas. Eles não querem mais que o Senhor cuide deles. Eles querem que Satanás tome o lugar do soberano Senhor. Eles dizem claramente: vamos quebrar essas correntes. Eles não querem, ou eles não veem o governo do Senhor como sendo um governo suave, um governo de laços de amor, não. Sabe por quê? Porque eles não querem esse tipo de reino neste mundo. Eles querem perversidade em seus reinos. Eles querem ser perversos em suas vidas. Por isso, incentivam o desprezo ao Senhor e ao seu ungido. Mas eu pergunto, qual o motivo? Qual o motivo dessa reação agressiva ao reis da terra?
Por que estão descontentes com o governo do Senhor e seu ungido? Qual o motivo deles para se rebelar contra o Senhor e seu ungido? Nenhum, irmãos. Não havia motivos. Eles não têm nenhum motivo para se rebelar contra o Senhor, nem contra o seu ungido. Mas por que isso acontece? Porque eles não querem reconhecer o governo soberano de Deus sobre toda a terra. Eles não suportam, eles não conseguem entender, não conseguem aceitar a ideia de que o Senhor controla as suas vidas. Por isso eles se rebelam. E o texto diz que eles imaginam coisas inúteis. Contra quem? Contra o Senhor e o seu ungido. Daí, irmãos, quando nós olhamos para o mundo atual, o que é que nós vemos no mundo? Vemos governantes governando de maneira contrária à vontade de Deus. Vemos muitos países proibindo que se pregue o Evangelho. Estão legalizando o que é impuro. Estão legalizando o pecado. Estão legalizando a união homossexual. Aqui no Brasil agora, vocês devem estar vendo nas redes sociais, agora um transexual foi indicado para presidir a comissão da mulher na Câmara. Nada contra a pessoa, mas não cabe. Não cabe. Isto é lutar contra o governo do Senhor e do seu ungido. É lutar contra o crescimento do reino de Deus. É lutar para que Satanás seja vitorioso e o seu reino de maldade se estabeleça na terra. O que nos resta dizer? Misericórdia, Senhor. Meus irmãos, este salmo, ele é uma profecia acerca do ungido de Deus. Davi foi ungido por Deus, mas ele era apenas uma sombra que apontava para aquele que era superior a ele, porque Davi, ele recebeu autoridade sobre a terra de Israel, mas o Messias, aqui já profetizado, ele receberia o domínio sobre todas as nações do mundo. É isso que diz o verso 8, basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Quem é esse ungido que as nações do mundo todo rejeitam e lutam contra o seu reinado? É o Senhor Jesus Cristo. Esse é um ungido que é rejeitado. Em Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Deus concedeu a Jesus toda a autoridade sobre o céu e a terra. Tudo está debaixo do seu governo. E não é qualquer governo, é um governo soberano. Essa agressividade contra o Senhor e seu ungido se cumpriu totalmente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. De forma acertada, os cristãos viram a profecia se cumprindo na pessoa de Cristo, pois ele foi preso, julgado e condenado injustamente pelos reis da terra, representado ali na figura de Herodes, que era conhecido como o rei naquela época, pelos príncipes representados na pessoa do governador Pôncio Pilatos, que foi o juiz que condenou Jesus inocentemente, pelos gentios, que são os romanos e outros povos pagãos que habitam em Jerusalém, e pela gente de Israel, que são os judeus, principalmente os sacerdotes, os anciãos. Todos eles se levantaram contra o ungido de Deus. Todos eles mataram aquele que foi ungido pelo Senhor para governar conforme a sua vontade. Todos nós sabemos que Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos, e especialmente os principais sacerdotes e anciãos, foram responsáveis pela morte do ungido de Deus. Foram responsáveis pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo.
como eles tramaram contra o ungido de Deus, não querendo se submeter ao seu domínio, e o resultado foi o quê? Foi a morte de Cristo, e mais, uma perseguição enorme sobre os cristãos da época dos apóstolos, lá na primeira igreja, a igreja do século I, uma perseguição feroz contra o ungido de Deus, contra o reino do seu ungido. Mas, mesmo com toda essa resistência, Deus continua reinando sobre tudo e sobre todos. Mesmo que as nações não aceitem, Deus reina para sempre. Amém. O segundo ponto da nossa mensagem de hoje está nos versos 4 até o verso 9. A reação do Senhor para com os reis da terra. A reação do Senhor para com os reis da terra. E diz assim a palavra do Senhor: aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Amém. Irmãos, as nações se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus Cristo. Eles buscam se libertar do domínio do Senhor e do seu ungido. Por isso, eles se mostram agressivos contra o Senhor e o seu ungido. Mas como é que será que o Senhor reage a essa agressividade? Como será que ele olha para os pecadores que querem viver fora da sua autoridade? Como será que fica o Senhor quando os pecadores tentam destruir o seu reino, amando o diabo, o mundo e os prazeres pecaminosos? Vamos ver o que é que diz o verso 4. Olha o que é que diz o verso 4. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Irmãos, o Senhor não está no céu preocupado com o que os reis da terra estão fazendo, ou com qualquer outro pecador. Ele não está preocupado com o que as pessoas fazem contra ele, pelo contrário. O Senhor está no céu rindo da tolice dos reis e dos pecadores que vivem em rebeldia contra ele. Enquanto os reis e os pecadores tentam passar por cima da autoridade de Deus, o Senhor olha do céu e ri. É isso que diz a palavra. O Senhor zomba dos pecadores e da prepotência, da arrogância deles. Porque o domínio do Senhor não pode ser desfeito nem abalado por ninguém. Porque Ele é o soberano dos reis da terra. Olha o que o salmista diz: aquele que habita nos céus ri. Quem está tentando lutar contra o Senhor são os reis da terra. São apenas homens com seus reinos terrenos e exército de homens mortais. Porém, o Senhor está no seu santo trono no céu, inabalável, inatingível, longe de qualquer ataque, longe de qualquer rebelião. Ah, meus irmãos, como são ingênuos os pecadores pensando que podem se rebelar contra o Senhor e vencer. Como são ingênuos os pecadores, os rebeldes, ao pensarem que podem se rebelar contra o Senhor, enquanto vivem uma vida de pecados e ao mesmo tempo ficarem impunes. Irmãos, é tolice pensar dessa maneira. Pois o verso 5 diz: então, em sua ira, ele os repreende.
e com sua fúria aterroriza. Irmãos, o verso 5 deixa muito claro que o Senhor punirá os rebeldes. Mas o castigo de Deus vem no seu tempo. Na hora que Ele achar que deve castigar o pecador, Ele fará. E quando o Senhor vir castigar o pecador, Ele não vai vir com uma voz mansa e amiga, com seus braços abertos para acalentá-lo, não. Ele falará no seu tempo, no furor da sua ira. Deus virá com a sua ira, com a mesma ira derramada sobre o seu Filho, quando foi castigado pelos nossos pecados. Haverá trevas, haverá escuridão. O inferno abrirá os seus portões e o Senhor lançará os que vivem se rebelando contra Ele. Não haverá piedade, não haverá desculpa, não haverá mais tempo. Apenas choro e ranger de dentes. Apenas tormento e sofrimento, porque o Senhor está falando ao seu tempo com a sua ira. Por isso, quem vive em pecado e em rebeldia contra o Senhor, arrependa-se antes do tempo em que Ele falará com sua ira devoradora. O Senhor reage mostrando que Ele é soberano. Por mais numeroso que seja o exército e mais feroz a agressividade contra o Senhor, Ele diz no verso 6, estabeleci meu trono em Sião, em meu santo monte. Essa é a resposta de Deus aos rebeldes da terra. Deus constituiu Davi como rei de Israel. Deus colocou seu trono no Monte Sião, um monte que oferecia proteção para o rei, onde os inimigos não podiam atacar facilmente o rei Davi. Davi se tornou um rei forte, um rei reconhecido por toda a terra. Quando Davi ia à batalha, o Senhor estava com o seu ungido Davi, e era o Senhor que garantia a vitória do rei Davi. E Deus ainda prometeu um reino eterno aos seus descendentes. Deus prometeu que o trono de Davi seria estabelecido para sempre, como narra lá 2 Samuel 7,16, diz assim, sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. A pergunta é, quem é este descendente que reinará para sempre? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei ordenado por Deus para governar. A exaltação de Cristo à direita de Deus é uma prova de sua majestade e do seu soberano domínio sobre toda a criatura e sobre todas as coisas. Ele recebeu o direito de reinar sobre tudo e sobre todos. Ele está revestido da autoridade no céu e sobre a terra, e Ele é o cabeça da igreja. E apesar de todos os esforços dos inimigos para impedirem o avanço do seu reino aqui na terra, apesar dos seus inimigos tentarem barrar o senhorio, não conseguem detê-lo. Não conseguem atacar Cristo, por quê? Porque Ele está nos céus, à direita de seu Pai, longe de qualquer ataque, governando conforme a sua vontade, pois Deus o constituiu rei sobre todo o universo. Ele é aquele para quem o Senhor proclamou um decreto desde a eternidade, declarando-o Rei dos Reis. E este decreto não pode ser anulado. Esse decreto ele é eterno, ele não pode ser cancelado, porque foi o próprio Deus quem declarou seu Filho como Rei dos Reis. O Senhor Jesus Cristo é aquele para quem o Pai diz, você é meu Filho, hoje eu o gerei. Decretou que Ele iria reinar sobre tudo.
Quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, o Senhor Deus confirmou o seu decreto dizendo: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. É no reinado de seu Filho, Jesus Cristo, que o Senhor sente prazer. Porque para o Senhor Jesus Cristo, a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade do Pai. É para Ele que o Senhor Jesus diz: basta pedir. É para Ele que Deus diz: basta pedir e eu lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Da mesma forma que Jesus diz em Mateus 28:18: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. O seu reino é sobre todo o céu e sobre toda a terra. O seu domínio é sobre todo o céu e sobre toda a terra. O seu reino neste mundo é mundial. Toda a terra lhe foi dada como herança pelo próprio Deus, o Criador de todas as coisas. E este governo, ele é exercido de forma com pulso firme sobre todas as nações. É isso que diz o verso 9: você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. A figura aqui, irmãos, é de um pastor de ovelhas com o seu cajado na mão, que tem a tarefa de guiar e proteger as suas ovelhas. Porém, o Salmo diz que o ungido de Deus governará as nações com um cetro de ferro, não com uma vara de madeira, não com um cajado de madeira. Por quê? Porque Jesus governa como um pastor rei. Todas as nações que se levantam contra seu domínio, ele as destrói com seu cetro de ferro, que é a sua palavra. Ele fala e todos são destruídos, porque a sua palavra, ela prevalece sobre tudo e sobre todos. Não se pode resistir ao seu domínio, porque ele destrói as nações como um oleiro quebra um vaso de barro. Irmãos, é um grande consolo para nós saber que o próprio Senhor estabeleceu um rei para nos governar e governar as nações. Graças a Deus, nós podemos descansar, sabendo que estamos sendo governados e protegidos pelo Rei dos Reis. E por fim, irmãos, o terceiro ponto da mensagem de hoje está nos versos 10 até o verso 12, que é a resposta graciosa do Senhor aos reis da terra. A resposta graciosa do Senhor aos reis da terra. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegre-se nele com tremor, sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Amém. Irmãos, nestes versos de 10 a 12, nós encontramos uma resposta graciosa de Deus aos reis e juízes da terra. Os reis e juízes da terra são aconselhados a servir ao Senhor, pois o Senhor, ele acabou de falar que é inútil lutar contra ele, é inútil lutar contra o seu domínio, é inútil lutar contra o seu poder. Ninguém consegue resistir ao seu poder. Por isso o Senhor, em sua sabedoria, ele envia essa mensagem de graça aos reis e aos juízes da terra. Ele que tem poder para destruí-los, mostra que não tem prazer na morte do pecador obstinado, aquele pecador determinado. Antes, o seu prazer está em ver o pecador arrependido de seus pecados. Por isso o Senhor diz no verso 10: portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Aqueles que são simples devem se deixar ser instruídos.
E aqueles que são verdadeiramente sábios, são eles que recebem a instrução da palavra de Deus. Reis e juízes estão no mesmo nível perante Deus, como qualquer pessoa comum do mundo. É necessário que eles se arrependam, é necessário que eles sirvam a Deus, é necessário que reis e juízes andem nos caminhos do Senhor. O que Deus fala aqui, irmãos, para os reis e juízes, serve para nós aqui e no mundo inteiro. O verso 11 diz: sirvam ao Senhor com temor, alegra-se nele com tremor. Esta deve ser a atitude de todos os homens da terra. Devem se colocar debaixo da autoridade de Deus e aceitá-la com toda a submissão e alegria. O verso 12 diz: sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire. Concluindo, queridos irmãos, uma pergunta: para quem são essas palavras? Para quem são essas palavras? E a resposta é para todos nós, ou para todos aqueles que vivem em pecado e não se arrependem. O ensino aqui é muito claro: arrependam-se e aceitem por fé a Jesus Cristo. Deixem o pecado e se curvem aos pés de Cristo. Esse é o ensino. Pois dentro de pouco tempo o Senhor virá com a sua ira e ninguém poderá impedi-lo. Quando ele vir, será tarde demais para aquele que não crê para a vida eterna. O verso 12 ainda diz: felizes, porém, aqueles que nele se refugiam. Quem crer no Filho de Deus é bem-aventurado, provará todas as bênçãos conquistadas por Cristo na cruz. Pois este salmo mostra que ainda no Antigo Testamento, Deus já havia revelado que o seu Filho iria assumir a forma humana e carregar a ira de Deus pelos pecados do seu povo escolhido, do seu povo que foi eleito antes da fundação do mundo. Ele veio para ser rejeitado e morto, para sozinho carregar o peso da ira de Deus. É por isso, irmãos, que na ceia do domingo passado, nós podemos relembrar o que Jesus Cristo fez na cruz. Como Ele morreu em nosso lugar, como Ele, com a sua morte e ressurreição, confirmou o seu domínio sobre todas as nações do mundo, um reino mundial e eterno. Irmãos, neste salmo podemos ver a mão poderosa de Deus sobre as nações. Podemos ver como tudo está debaixo do seu poder, pois Deus enviou o seu Filho, o Filho amado, para morrer por nós pecadores, para dar a sua vida em nosso lugar. Foi vontade de Deus que Jesus morresse em nosso lugar. Fazia parte do plano de redenção do povo de Deus. Por isso, irmãos, vivam como servos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor, curvar nossas cabeças e oremos ao Senhor.